nós vamos mais uma vez abrir nesse capítulo, Mateus 13. Aqui no capítulo 13 de Mateus, nós vamos dar sequência com as parábolas do grão de mostarda e do fermento. E nós vamos aproveitar para esclarecer mais algumas coisas desse capítulo. Então, começando no versículo 10. Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que eles... Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será retirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Agora, versículo 31, a primeira parábola que vamos considerar hoje. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Agora, o próximo versículo, a parábola do fermento, versículo 33. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Vamos ler também os versículos 51 e 52. É a maneira como o Senhor finaliza esse sermão. Ele diz o seguinte, entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, hoje nós vamos considerar, com a ajuda do Senhor, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Antes de nós pensarmos nessas duas parábolas, vamos analisar um pouco acerca do que o próprio Senhor tem a dizer sobre o entendimento das parábolas. Perceba que ele faz aqui uma breve explicação do porquê ele estava usando parábolas, né? Até o capítulo 12 do livro de Mateus, o Senhor não pregava utilizando esse método de parábolas. E agora que ele começou a contar um monte delas, os discípulos estão curiosos. E eles perguntam, Senhor, mas por que o Senhor, versículo 10, está agora utilizando esse sistema diferente para ensinar? Por que você está falando por parábolas? O sentido das parábolas ele é oculto. Ele precisa de um certo entendimento, uma certa interpretação para assimilar o ensino. E os discípulos perceberam que agora o ensino do Senhor estava mais ou menos encoberto. E o Senhor responde que é por causa da incredulidade dos seus ouvintes. Então, às vezes, a gente fica em dúvida se as parábolas elas são para esclarecer ou se elas são para encobrir. Afinal, para que servem as parábolas? Elas têm o propósito de facilitar o entendimento de algum ensino? Ou elas têm o propósito de escurecer o entendimento? E o Senhor responde que a finalidade das parábolas é as duas coisas. Para os discípulos, a finalidade é esclarecer. Ele responde dizendo, olha, eu ensino por parábolas, versículo 11, porque para vocês que creem, vocês conhecem agora, por meio das parábolas, os mistérios do reino. Mas aos incrédulos não lhes é isso concedido. Então ele diz, eles ouvem é como se não estivessem ouvindo. Eles veem é como se não estivessem vendo. Então as parábolas elas têm essa dupla finalidade de encobrir por um lado e revelar por outro. É como se fosse, por exemplo, a linguagem que os exércitos usavam nas guerras, né?
na Segunda Guerra Mundial, o exército alemão utilizou um sistema complexo de comunicação que tinha, por um lado, a finalidade de transmitir uma mensagem entre eles e, por outro lado, a finalidade de encobrir a mensagem para os demais, que conseguissem captar a transmissão de dados. Então, para entender as parábolas, nós precisamos ter a chave de decodificação. Nós precisamos entender o que o Senhor está dizendo. Isso só foi revelado aos discípulos, aos pequeninos, né? Agora, o Senhor diz aqui um provérbio interessante. Ao que tem, se lhe dará. Veja esse princípio espiritual aqui. E ele terá em abundância, versículo 12. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, o entendimento perceba o princípio espiritual, o entendimento de verdades mais profundas, ele exige a aceitação de verdades mais simples. Então, os discípulos haviam aceitado as verdades mais simples do Sermão do Monte, por exemplo, que o Senhor pregou antes disso daqui. Eles haviam entendido que o Senhor era o Rei, que o Senhor era o Messias. Eles creram no Senhor. Então, eles entenderam verdades mais simples e agora era um novo passo. Então, aquele que tem, se lhe dará mais. Aquele que entendeu um pouquinho, agora vai entender um pouco mais. Aquele que entendeu o básico, ele diz, agora vai entender os mistérios. Mas aquele que rejeitou as verdades mais simples, então vai ser tirado deles agora o outro entendimento dos mistérios. Então, às vezes, isso serve para nós, na nossa vida cristã. Nós devemos começar a assimilar verdades mais simples, primeiro, e só depois disso, ao que já tem, ser-lhe-á acrescentado. Às vezes nós queremos fazer grandes coisas para o Senhor, mas não temos nem sequer vida de oração, não temos nem sequer estudo da palavra, não temos dominado o nosso temperamento e temos fracassado no mais simples. Não temos buscado o mais simples. Então o Senhor diz, olha, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Uma frase sobre a incredulidade. Só que aos que têm um pouquinho, então vai ser acrescentado. Então ele falou isso aqui para se referir ao ministério das parábolas. Quem entendeu até o capítulo 12 que ele era o Messias, que ele era a verdade de Deus, então agora entenderiam os mistérios do capítulo 13. A gente leu a finalização do sermão dele e ele fala de coisas novas e coisas velhas. Então vamos pensar um pouquinho nisso aqui, versículos 51 e 52. Aqueles que haviam entendido verdades mais simples entenderiam agora o que ele chama de os mistérios do reino de Deus, né? Agora, a forma como ele passou essas informações, ele diz, era composta de coisas novas e de coisas velhas. Então, ele explica o seguinte, versículo 52. Todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Ele queria que os seus discípulos fossem pessoas que entendessem o reino, fossem pessoas que entendessem o conceito do reino de Deus. E todo escriba versado no reino, o que ele quer dizer com isso? Todo discípulo que entende isso daqui, ele vai equilibrar informações velhas e informações novas. Informações velhas foram passadas no Antigo Testamento. Informações novas ele estava dando aqui agora. Revelações inéditas em Mateus capítulo 13. Coisas do reino de Deus, até então não reveladas aos profetas, até então Deus estava em silêncio sobre diversos detalhes do reino, mas o Senhor trouxe aqui uma torrente de novas revelações, coisas novas. Os discípulos deveriam entender o que era novo
e na mente deles, no estudo da palavra, eles deveriam conciliar isso com as informações velhas. Então, se você, que né, está acompanhando o estudo essa noite, quer ser um escriba versado no reino, quer entender o conceito, as maravilhas do reino de Deus, quer entender e ter comunhão nesse ensino, então você tem que equilibrar, tem que harmonizar coisas novas e velhas. Tem que entender o Antigo Testamento e o Novo. Nós vemos que grande parte da cristandade falha. Eles pensam que as informações novas substituíram as velhas. Pensam que o novo conceito de reino trazido pelo Senhor apagou o antigo conceito. Mas, na verdade, o escriba versado vai saber equilibrar esses dois extremos. Então, vamos pensar na parábola do grão de mostarda. Eu preferi fazer essa introdução e trazer esse assunto aqui de coisas novas e velhas, porque a parábola do grão de mostarda, ela traz justamente coisas novas e coisas velhas. Qual que é o tema da parábola do grão de mostarda? Uma parábola curta, 2 versículos apenas. Qual é o tema dessa parábola? Visivelmente, o tema dela, se nós pudermos resumir em uma palavrinha apenas, é crescimento. O Senhor está querendo comparar o reino a um crescimento. Crescimento do quê? Então, ele usa a ilustração de uma pequena sementinha, que ela vai começar pequena, a menor de todas, ele chega a dizer isso, só que na fase madura, depois de algum tempo, essa semente se torna algo muito grande. Ela multiplica o seu próprio tamanho por centenas ou milhares de vezes. E ele vai dizer que o reino do céu, ele pode ser comparado a esse crescimento visto aqui nessa parábola. Então perceba que quando ele fala do pé de mostarda, da árvore da mostarda, ele está pensando em 2 extremos. Um extremo pequeno, um extremo mínimo, uma semente tão pequenininha que ela pode até sumir na palma de uma mão. E agora, no outro canto, no outro extremo, nós temos algo tão grande que pode abrigar, pode aninhar aves de toda espécie. Aqui em Mateus diz que as aves, elas pousam nos ramos. Lá em Marcos, na mesma parábola, ele fala que as aves se protegem na sombra dessa árvore. Os passarinhos agora estão subindo nos ramos, se escondendo nas sombras, mas de algo que era bem pequenininho. Então o Senhor quer ensinar algo sobre o crescimento. O reino, nós falamos aqui repetidas vezes esses dias, ele começou pequeno, vai terminar grande. Quando nós pensamos que ele começou pequeno, isso são coisas novas. Lembra do escriba versado? O reino pequeno é informação nova. Os judeus não sabiam disso. O reino grande, eles tinham completa noção disso. Coisas novas e coisas velhas. Então, quando nós pensamos que o reino começou pequeno, isso escandalizou os judeus. Eles não entenderam a mensagem do reino, quando o reino ele veio na pessoa de um homem simples, pobre, o Senhor Jesus. É verdade que ele pregava bem, é verdade que ele curou pessoas, mas o judeu olhou para aquelas manifestações miraculosas e ele não creu. Ele não creu naquele homem, porque as informações eram difíceis demais de eles assimilarem. Vamos pensar como o reino começou bem pequenininho, né? O Senhor Jesus, é incrível pensar como ele ficou 30 anos no anonimato. A Bíblia fala que ele morou nesse tempo num lugar chamado Nazaré. Nazaré não é nem de perto um vilarejo do jeito que nós conhecemos hoje. Os arqueólogos, no começo dos estudos sobre Nazaré, eles estimavam que a cidade teria algumas milhares de pessoas
E conforme eles conseguiram estudar e escavar e juntar e reunir evidências e documentos, eles foram percebendo que a cidade não passava de um vilarejozinho precário e pobre, escondido lá naquelas regiões da Judéia. As melhores perspectivas hoje é que Nazaré era composta de, no máximo, 10 famílias e talvez 600 pessoas. Alguns fazem até a previsão, um pouco mais do que isso, mas alguns estudiosos, arqueólogos, chegam a afirmar que Nazaré tinha algo como 200 pessoas. E o Deus do universo, que se fez homem, ficou 30 anos ali. 30 anos num vilarejo pobre, anônimo, veja, trabalhando numa pequena carpintaria. Quando o Senhor voltou para Nazaré, depois que já tinha iniciado seu ministério público, lá em Marcos, as pessoas dizem assim, olha, não é esse o carpinteiro? Ele com aquelas ferramentas, fazendo cadeira, fazendo mesa, fazendo quadros, fazendo bancos, e agora ele está falando que ele é Deus? E agora ele tá falando que ele veio do céu? Olha, a gente conhece o seu pai, a gente conhece as suas irmãs. Lá em Marcos, as pessoas dizem assim, as suas irmãs moram entre nós. Elas andam na rua, vem cá no meu comércio, compra pão, compra leite aqui comigo. Como é que ele está falando que ele é Deus? Mas é impressionante como o Senhor, ele começou de uma maneira humilhante. Ele não começa pregando aos 4 ventos, mas ele espera 30 anos para começar a falar alguma coisa. O reino começou pequeno. Agora, pensa que o reino começou pequeno não apenas na pessoa do Senhor, mas nas pessoas que ele escolheu para estar ao redor dele. Então, ele começa a pregar e ele junta alguns poucos, separa 12 homens, dentre a turma que o acompanhava, mas, reparem, eram pessoas classificadas pelos doutores da época como iletrados, lá em Atos. Pessoas que não eram cultas, não estudaram, não poderiam se assentar na cadeira dos principais do povo. Eram pessoas realmente humildes, pessoas que, se fosse nos dias de hoje, talvez não dominasse a gramática, pessoas que talvez tinham dificuldades na dicção para falar alguma coisa, donas de casa, pescadores. Esses, agora que estão aqui acompanhando o Senhor, enquanto ele fala essas parábolas, talvez assentado numa mesa dentro de casa, daqui a pouco o capítulo ele vai entrar em casa com os discípulos. Veja, o reino a essa altura era um homem pobre, alegando ser Deus, falando para uma dúzia de homens tão pobres quanto ele. Isso, naquela altura, era o reino. E depois que o Senhor morreu e ressuscitou, ainda assim ele não tinha muitos discípulos. Às vezes nós pensamos que quando o Senhor morreu, tinha ali uma multidão de gente que cria nele o acompanhando na cruz, mas é engano nosso. Mesmo depois de sua morte, os discípulos eram alguma dezena ou talvez 1 ou 2 centenas de pessoas. Não mais do que os principais causadores de bagunça naquela época. Revolucionários, pessoas rebeldes, que davam problema para o governo romano. O Senhor Jesus, para Roma, era mais um daqueles bagunceiros e arruaceiros que causavam desordem. Eles não viram no Senhor uma revolução moral, nada disso. O reino começou bem pequeno. Um homem pregando a verdade pura de Deus, sem dar alguma moral para os fariseus, com alguns poucos seguidores tão humildes quanto ele. Agora, nós pensamos que o reino começou pequeno na pessoa do Senhor, nas pessoas dos discípulos, mas o reino começou pequeno, especialmente no conteúdo da mensagem que ele falava. Os judeus tinham
a sede de tomar o poder. Mas vem o Senhor e se preocupa em comunicar coisas do coração. Os judeus, eles estavam preocupados, eles tinham sede de sangue contra os romanos. O Senhor vem e fala de perdão, o Senhor fala de amor ao próximo. Então, antes de tomar o poder ou qualquer coisa do tipo, ele se preocupou com o estado moral dos seus ouvintes. Ele começou a preparar corações para o reino. Ele não chegou entrando de sola, como a gente poderia dizer, né? Ele não chegou querendo tomar o trono. Ele chegou preocupando em preparar os corações para o reino. Então o reino ele começou muito pequeno. E isso escandalizou os judeus que esperavam uma coisa grandiosíssima. Irmãos, quando nós pensamos nisso, na incredulidade das pessoas que estavam acompanhando essas coisas, veja, eles tinham a expectativa de um Messias que fosse um libertário, que viesse e os livrasse da opressão de Roma. Mas o Senhor não se manifestou assim. E eles rejeitaram o Senhor, porque, como diz na parábola do semeador, eles não entenderam o que aconteceu. Eu quero fazer uma aplicação prática disso, que é a seguinte: eles tinham uma viseira, né, que era um sistema de interpretação próprio das Escrituras, e quando a verdade veio, eles rejeitaram a verdade, por causa da ótica que eles tinham. Toda vez que nós nos apegarmos a uma interpretação própria da Bíblia, uma interpretação pode ser errada, né? Uma ótica própria, nós vamos rejeitar, talvez, a verdade como eles fizeram. É uma bênção para nós, irmãos, reunir da maneira que nós reunimos, estando procurando nos apegar somente às Escrituras da forma mais limpa possível, mais desimpedida possível, sem nos sujeitarmos a outra confissão, sem nos sujeitarmos a um credo, a alguma matriz, a algo desse tipo. Se alguém pergunta qual a nossa regra de fé, nós só temos a Bíblia. Nós não temos a confissão da nossa denominação ou algo do tipo que foi elaborado por homens. Toda vez que os homens nas Escrituras se apegaram a uma ótica própria, eles rejeitaram a verdade pura. Isso que estava acontecendo aqui. E quando o Messias veio de maneira simples, por causa da ótica, da interpretação que eles tinham, eles o rejeitaram prontamente. Agora, se por um lado o reino tinha coisas novas, começou pequeno, isso era algo novo, ele também tinha coisas velhas, porque no Antigo Testamento, algo muito já conhecido deles, o reino se tornaria grande. É a segunda metade dessa parábola, né? Então, o reino, apesar de ter começado assim, ele vai se tornar algo de abrangência mundial. Então, o governo do Senhor vai ser global daqui a algum tempo, é isso que aguardamos para o futuro. O Senhor Jesus compara o reino na sua fase grande com uma árvore que tem a capacidade, no versículo aqui 32, de abrigar todo tipo de passarinhos, de ave e coisas do tipo. Ele diz que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos, como nós já comentamos. Em Marcos diz que as aves se aninham na sua sombra. Então veja, preste bem atenção nessa ilustração que a Bíblia está dando para o reino na sua forma grande. Ele começou pequenininho, mas ele vai crescer e em algum momento do futuro o Senhor vai dominar sobre todos os povos durante o reino milenar. A Bíblia está dizendo que isso se parece com uma árvore que consegue aninhar os passarinhos. Eu fui atrás dessa ilustração que o Senhor usa, e eu descobri que ela é usada no Antigo Testamento uma grande árvore que abriga pássaros, que abriga aves
de toda espécie. Então, isso aparece 3 vezes no Antigo Testamento. Todas as 3 vezes para falar de um reino de abrangência mundial. E a vez mais conhecida e mais famosa onde isso é usado, certamente, é no sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele sonha que o reino dele se transformou numa árvore bem grande e as aves do céu inteiro vinham ali pousar nos ramos. Isso está em Daniel 4:12. Preste atenção. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante e nela havia sustento para todos. Veja, uma árvore que sustentava a todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra. E agora, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. Então, essa é uma das vezes aonde um reino mundial é comparado a uma árvore que abriga pássaros. Isso sobre a Babilônia. A Bíblia também diz o mesmo sobre a Assíria, Ezequiel 31, versículo 6. Mais uma vez, o reino está sendo comparado a uma grande árvore e é dito o seguinte: todas as aves do céu se aninhavam nos seus galhos, e todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos. Veja essa última frase. E todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Então, em primeiro lugar, a Babilônia, em segundo lugar, a Assíria, e em terceiro lugar, a Bíblia também compara o futuro reino milenar de Cristo a uma grande árvore que abriga pássaros. Isso está em Ezequiel 17, 22 até o 24. Vou ler só uma ou duas frases. Diz o seguinte: debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Então, veja, desde o Antigo Testamento, é uma figura recorrente da Bíblia falar de reinos de abrangência mundial em termos de uma grande árvore que ela sustenta, ela dá proteção, ela dá sombra, ela dá alimento para todas as aves, os pássaros que se abrigam nos seus ramos e nas suas folhagens. Eu penso que isso é uma referência ao poderio, né, à proteção, ao sustento que o reino do Senhor Jesus Cristo, de maneira mais excedente do que os anteriores, ele vai estender a todos que habitam na terra. Então, só para mencionar algumas coisas bem rápidas, o livro de Zacarias, no capítulo 14, fala que durante o milênio, o Senhor Jesus Cristo, ele vai dar a chuva para todas as nações. Isaías 2 fala que ele vai levar a paz a todas as nações. E outras passagens falam que ele vai levar prosperidade a todas as nações. Por incrível que pareça, esse reino que aguardamos para o futuro, na sua forma grande e abrangente, ao contrário do seu começo pequeno, o dia que o Senhor dominar nesse planeta, dizem os profetas que será um tempo sem degenerações físicas e sem doenças. A Bíblia fala, por meio dos profetas, que os cegos haverão de ver naquele tempo, que os coxos haverão de andar. Então ele trará, durante o seu reino, libertação, restauração do mal em suas diversas formas. A Bíblia fala que nesse tempo o planeta gozará de uma plenitude do Espírito tal, como diz Isaías, que o conhecimento cobrirá a face da terra. Então, veja, o Senhor está dando chuva, proteção, prosperidade a todos os povos no milênio. Então, isso pode ser ilustrado com todas as aves vindo e se abrigando debaixo do reino. Então, é uma parábola que vai nos ensinar sobre crescimento. O reino começa pequeno e se torna mundial. Uma sementinha que se torna abrigo de aves, né?
Pulando então para a próxima parábola, avançando, aqui nós vemos a parábola do fermento, versículo 33, né? O reino dos céus se parece com o fermento que uma mulher tomou, escondeu num pedaço de massa, até ficar tudo levedado, né? Algumas pessoas veem nessa parábola também o assunto de crescimento, dizendo que o fermento faz as coisas crescerem. Mas, na verdade, o que quer ser comunicado aqui não é mais crescimento, e sim contaminação. O fermento não é coisa boa nas Escrituras. Veja, o fermento nunca nas Escrituras é utilizado com aspecto positivo. Algumas pessoas sugerem 2 versículos lá de Levítico para propor algo positivo no fermento, mas ainda nessas passagens o fermento é ruim. O fermento significa, na Bíblia, 2 coisas. Em primeiro lugar, corrupção moral. É o nosso adultério, são os nossos vícios, é a mentira que não sai da nossa língua, é a nossa murmuração, são os pecados dos olhos, são os pecados imorais. Esse é o fermento que nós carregamos dentro de nós. Corrupção moral. Paulo fala que um fermento leveda a massa toda, lá em 1 Coríntios 5, querendo falar da corrupção moral. Quando a Bíblia em Levítico vai falar sobre pão sem fermento, sacrifício, ofertas sem fermento, ela quer dizer pureza moral. Em primeiro lugar, o fermento fala de corrupção moral. Em segundo lugar, o fermento fala de má doutrina, doutrina ruim, ensino corrompido, ensino de falso profeta. Isso também é fermento. Em Gálatas 5, Paulo fala de novo que um fermento leveda a massa inteira, nesse contexto agora sobre o ensino ruim. O Senhor fala para os seus discípulos, olha, tende cuidado com o fermento dos fariseus, querendo dizer sobre o ensino e a doutrina dos fariseus. Então, o fermento significa pecado moral e má doutrina, doutrina corrompida. Quando nós vemos que o reino dos céus se parece com algo que estava sem fermento, mas que o fermento foi colocado ali, isso são que os discípulos não tinham desde o Antigo Testamento. Significa que o que o Senhor estabeleceu aqui, o testemunho novo que ele plantou em Mateus 13, foi corrompido pelos homens até o último nível. Veja que a corrupção, ela não era um princípio, ou talvez meio a meio, como na parábola do joio, onde tinha muito trigo e alguma parte de joio. Mas o finalzinho do versículo 33 diz que aquele fermento atuou ali até ficar tudo levedado. Então, se no começo do reino o Senhor era desprezado, o Senhor era maltratado e ninguém sabia quem ele era dentro do Império Romano, era como se fosse como qualquer outro causador de balbúrdia, chegou um ponto, depois de alguns séculos, onde o nome de Cristo se espalhou como fermento a todas as nações, a todos os continentes. O nome do Senhor hoje não é pequeno mais. O nome do Senhor está na América, o nome do Senhor está na África, está na Europa, na Ásia. O nome de Cristo é falado a todo mundo. Agora, ele é falado de maneira pura? Ele é falado de maneira consistente? O evangelho que alcançou o planeta é um evangelho puro? Ou é um evangelho levedado pelo fermento? Com certeza, é algo corrompido. Nós vemos que, em nome do Senhor Jesus, ao longo dos séculos, a igreja institucional utilizou e associou o nome dele
para fazer guerras. O nome de Cristo estava em bandeiras, onde se prezava pelo poderio militar. Em nome dele foi feito extermínio de massas. Lembra das cruzadas? Lembra das perseguições e das inquisições que eram feitas? Nós estudamos isso nos livros de história. As pessoas faziam isso em nome de Cristo, tendo Cristo por bandeira. Então, o que era pequeno, o que começou com uma pequena semente da Judéia, tomou todos os continentes, mas de maneira fermentada. Hoje, o nome do Senhor está em toda esquina, em pequenas garagens, sendo associado à prosperidade financeira, sendo associado escandalosamente pelas pessoas a uma corrupção moral sem vergonha, sendo associado a escândalos todos os dias. E o nome do Senhor, ele está numa bancada de deputados que são escândalos no nosso governo. O nome do Senhor está em todo lugar. Em todo lugar. Fermentada, de maneira completamente corrompida. Então, o nome dele, a profissão que se faz, cresceu muito, mas cresceu de uma maneira totalmente fermentada, contaminada, impura, e hoje, com a Bíblia na mão, são feitos os maiores atos de atrocidade e escândalos que nós conhecemos. Então, essas são as duas parábolas. A primeira fala de crescimento, a segunda fala de corrupção. Então, aquilo que o Senhor plantou, começou bem, foi introduzido um joio, isso cresceu, pensando na sequência das parábolas, e hoje, no seu estado como está hoje, está tudo levedado. Mas nós sabemos que esse mal não irá durar até para sempre, pois o Senhor, na sua vinda, há de arrancar do seu reino os escândalos e os que praticam iniquidades. Né? Como é que nós podemos, irmãos, concluir esses pensamentos de forma prática e que lição que nós tiramos disso? Se o reino que ele introduziu e que ele semeou, o ser humano fez tantas corrupções dentro desse reino, cabe a nós, dentro das nossas possibilidades particulares, livrar, pelo menos da nossa vida, toda contaminação, todo fermento. Eu sei que eu tenho muita contaminação na minha vida que eu preciso expurgar pelo poder do Espírito Santo, pela comunhão com o meu Senhor Jesus Cristo. E eu sei que cada irmão que está acompanhando a mensagem também tem consciência de contaminações que precisa lutar contra. Nós precisamos, dentro de nós, pelo menos se lá fora as coisas são corrompidas, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o primeiro, e que Ele seja o dileto, e aquele que governa, pelo menos na minha vida, no meu coração. Porque o reino em mim, dentro de mim, ele pode ser apreciável, ele pode ter um aroma agradável a Deus. Se na confissão cristã, na cristandade, a coisa tomou outro rumo, o Senhor há de julgá-los. Deixa, como ele diz, deixa que eu arranque o joio, não faça você. Mas na minha vida eu tenho condições de tirar o fermento. Na minha vida eu posso buscá-lo a tal ponto de conseguir tirar a influência do mal. E que o Senhor possa nos fazer escribas versados no reino, que sabem equilibrar informações novas e velhas, que manejam bem a palavra da verdade e que jogam dentro de si mesmos, fora, toda a contaminação e o fermento. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém.